Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é a respeito de resiliência. Resiliência. Alguns já ouviram falar essa palavra, alguns não. Eu não vou falar ainda, mas eu vou dar uma adiantada. Resiliência é uma capacidade de você aguentar as pressões sem naufragar. Eu vou explicar melhor. Mas antes de falar da resiliência e de como conseguir resiliência, eu quero falar um pouco, de maneira resumida, a respeito das personalidades. Porque cada um de nós tem uma personalidade diferente. Existem basicamente 4 personalidades diferentes. Na verdade, 4 personalidades principais. Porque cada um de nós tem mais de uma característica, mais forte uma delas. E você sabe, a Bíblia fala que as coisas aqui da terra são espelho, reflexo das coisas lá do céu. As coisas que foram criadas vieram depois aqui na terra do que as do céu. Lá vieram primeiro. Então eu quero ver com você um texto que fala das 4 personalidades básicas. Peço que você abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Você sabe, a Bíblia descreve para nós algumas características do reino dos céus. A Bíblia fala sobre os anjos. E os anjos são descritos como pessoas. Às vezes alguém recebe um anjo sem saber que está recebendo um anjo. Os anjos de Deus, eles têm uma aparência semelhante a pessoas, a seres humanos. Embora o Senhor Jesus disse que o maior dentre os homens na terra é menor do que o menor no reino dos céus. Mas existe uma certa semelhança entre os homens e os anjos. Existe um dom que é chamado o dom de discernimento de espíritos, que é relatado em 1 Coríntios capítulo 12, que algumas pessoas têm esse dom, essa capacidade dada pelo Espírito Santo de ver o mundo espiritual. E vem anjos. O anjo parece uma pessoa. O anjo tem um par de asas. A Bíblia também fala sobre os arcanjos. Fala de 2. O arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel. O arcanjo é um anjo maior, é um anjo mais forte. Miguel é o arcanjo de guerra, é o general do exército do Senhor. A Bíblia fala também sobre querubins. Os querubins já não têm um par de asas, eles têm 2 pares de asas. Os querubins têm 4 asas. A gente vai falar dos querubins. E também fala dos serafins. Os serafins têm 3 pares de asas. Os serafins têm 6 asas. Tudo isso existe e é invisível para quem não tem o dom. Tudo isso é real, tão real como você e quem está aí do seu lado. E os querubins têm uma característica, e eu quero ver com você. Então, em Ezequiel 1, 5, o profeta Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, e ele descreve, é interessante você ler depois esse primeiro capítulo de Ezequiel, é tremendo. Ele descreve o trono, mas eu quero focar nos querubins, e diz aqui então, versículo 5, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, uma semelhança de 4 animais, difícil de escrever. Outro lugar é chamado de seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos.
Cada querubim tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Todos os 4 tinham 4 rostos cada um. O versículo 15 diz: Eu vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Meu Deus, que visão é essa? Amém, irmãos? Esses seres viventes, ou esses animais, esses 4, eles ficam debaixo do trono de Deus. A palavra fala que eles vão para lá e vêm para cá como relâmpagos, muito rápido. Para cada um deles, e para cada um dos 4 rostos de cada um deles, tem uma roda, e o profeta diz que é uma roda imensa que mete medo, uma roda com olhos por dentro e olhos por fora, na verdade 2 rodas, uma dentro da outra. E ele fala que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus está na roda, e o Espírito do querubim está na roda. E quando o Espírito Santo anda, o querubim anda. E quando o Espírito sobe, o querubim sobe e assim por diante. Então o Espírito Santo está totalmente integrado no querubim. E como eles têm 4 rostos, face de homem, face de águia, face de leão, face de boi, ele não precisa se virar. Descreve-se aqui, ele não se vira para andar. Ele anda para o lado que tiver a sua face voltada. Guarda essa imagem, que depois você vai entender algumas coisas. Amém? E que coisa louca é essa? Eu quero chegar na sua personalidade. Fala para quem está do seu lado. Deus vai falar com você. Começou com os querubins, mas vai chegar em você. Espera aí, mas aqui fala seres viventes. Será que é querubim? É, querubim. Dá uma olhada, por favor, em Ezequiel 10, 20. 10, 20. Esses são os animais que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci, percebi, entendi que eram querubins. Os 4 seres viventes eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Quando eles descem, quando eles param, eles abaixam a sua asa. 2 asas cobrem o seu corpo. Por isso que ele não descreveu o corpo, ele só viu o rosto, os pés e as mãos. Quando eles param, eles baixam as suas asas, 2 delas, e as outras 2 continuam sempre cobrindo o seu corpo. Muito diferente dos anjos, muito diferente dos arcanjos. Não se sabe como são os serafins, só sabemos que tem 6 asas. Bem, essas 4 faces, esses 4 rostos dos querubins, representam 4 tipos de personalidade. Os gregos, através do Hipócrates, eles estudaram a personalidade humana e até hoje, na psicologia, é usado isso. Você já ouviu falar da personalidade sanguínea, colérica, fleumática e melancólica. Amém? E nós aprendemos, recebemos uma revelação do profeta Kevin, que isso eu nunca tinha visto, fazendo a correlação entre cada uma dessas visões gregas, né, desse estudo grego de personalidade, com os querubins. Então, para a gente entender como é que a gente vai ter resiliência, eu tenho aprendido resiliência na minha vida. Eu sei que hoje, eu sou capaz de vencer algumas coisas que eu não sabia se eu era capaz antes. Eu só descobri que eu era capaz quando eu passei por ela. E você pode ter resiliência. E eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, que Deus tem uma fórmula do céu para você ter resiliência, para você vencer. Amém? A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como que eu vou ser mais do que vencedor? Se você tiver resiliência, essa capacidade. A resiliência, então, é uma propriedade que alguns materiais têm de ser esmagado elasticamente. Ou ele é esmagado ou ele é esticado
e esse material que é resiliente, ele consegue voltar à forma original. Por exemplo, um bambu. O bambu tem uma resiliência, né? Você pode vergar até um certo ponto e ele não quebra. E ele volta à sua forma. Alguém já viu aquele travesseiro, que dizem que é travesseiro de astronauta, né? Que você esmaga ele, agora eu consegui. Aí você solta ele, não é? Ele vai indo, e volta a ficar como ele era. Isso é resiliência. Isso é resiliência de materiais. Mas e o ser humano? Isso é até estudado pela psicologia. Uma pessoa tem resiliência quando ela tem a capacidade de se adaptar a uma nova situação. Tem a capacidade de sofrer um baque, uma grande pressão, um grande problema e dar a volta por cima. Tem a capacidade de ser esmagado, agredido, uma situação adversa, um obstáculo. E você recebe o baque e vai, daqui a pouco você está de pé de novo. Isso é resiliência. Amém? Agora, se você conseguir entender um pouco de como é a sua personalidade, você vai entender como é que o Espírito Santo vai te ajudar a ter resiliência. Porque a gente tem uma tendência de achar que a grama do vizinho é mais verde. Já aconteceu com você? Ah, a grama do vizinho é mais verde. Como eu queria ter a voz daquela irmã que canta. Eu canto no banheiro até o chuveiro parece que para de cair água. Queria ter a voz daquela irmã, né? O outro, quando vem alguém pregando, fala, ai, como eu queria ter esse dom de pregar desse irmão. Ah, como eu queria saber tocar como aquele irmão. E a gente sempre parece que a grama do vizinho é mais verde. Eu queria ser alegre como ele, eu queria ser expansivo como ele. Ah, eu queria conseguir ter foco e estudar como ele. A gente sempre fica olhando para o outro. Mas eu quero te mostrar que Deus fez você com uma personalidade que agradou a Ele. A Ele. Ele que te formou. Quando você ainda era uma massa sem forma no ventre da sua mãe, Deus já tinha planejado a sua vida. E Ele te deu a personalidade que agrada a Ele. E quando você consegue se amar, você consegue amar o que Deus fez em você. Aleluia. Então, os 4 querubins, os 4 rostos de um querubim, né, cada um dos rostos, mostra uma personalidade. Então, o primeiro deles, eu vou ver rapidamente com você, tá? É a face do homem. A face do homem, que Hipócrates chamou de sanguíneo. O sanguíneo. Das 4 personalidades, 2 são extrovertidos e 2 são introvertidos. Você sabe se você é extrovertido ou introvertido, não sabe? Então, o face do homem, ele é um extrovertido. É o sanguíneo. E o face do homem, ele é movido a pessoas. O que quer dizer isso? Ele se estimula com pessoas. Ele gosta de estar com pessoas. Ele gosta de estar entre pessoas. Esse é o face do homem. E eu quero ver com você, de maneira bem objetiva, alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Porque às vezes você pensa, mas aquele irmão que eu queria ser como ele só tem ponto forte. Não, vamos ver o ponto fraco de cada um também. Amém? Então, quais são os pontos fortes, bem resumido, né? Do homem, face do homem. Ele tem uma habilidade para responder instantaneamente. É bom de conversar, é gostoso conversar. Sabe aquele irmão, quando você vai viajar, que não falta assunto? Ele responde, antes de perguntar, já está respondendo. Não falta assunto, tem uma habilidade muito legal. Se eu viajo com alguém que tem uma personalidade igual a minha, não sai conversa. Por isso que eu tenho sempre um CD de música. Aí tem uma hora que, pois é. Então, se ele é igual a eu, né? Então, vou colocar um louvor, tá bom? Amém. E o outro fala, amém, que bom. Porque não vai sair nada aí, né? Não sai conversa. Mas quando você está viajando com o face do homem, aleluia, você viaja 3 horas, ainda falta assunto. Precisamos viajar de novo, irmão, que faltou contar 2 casos ainda. Não é? É o face do homem. O face do homem é uma bênção, o ponto forte dele. Se ele percebe que alguém está olhando para ele, ele já acena, dá uma piscadinha, dá uma saudação. É extrovertido, movido a pessoas. Eu já fico assim, prefiro nem olhar.
Será que é comigo que não é? Na dúvida eu fico na minha. O face do homem não. Aí eu pensava, como eu queria ser assim, porque eu sou muito chato. Eu queria ser face do homem. O ponto forte do face do homem. Ama a vida. Difícil acordar de mau humor. Acorda cantando. Você tem raiva de quem acorda cantando? Está subiando, está cantando, leva a vida numa boa, tudo é bom. Às vezes tem uma coisa ruim que acontece, mas se ele muda de ambiente, já está bom, está tudo bem. Tem alguns que quando você muda de ambiente, você leva o problema junto com você, né? O face do homem não, mudou de ambiente, está tudo bem de novo. Ama a vida. Bênção. Tem uma curiosidade por cada coisa, quase como criança. Criança não é assim? Criança pega uma coisa, ela quer descobrir tudo. O face do homem é assim. Nunca perde essa curiosidade, essa vivacidade. Hein? Quem queria ser um face do homem, hein? Não é bom demais? Parece que não tem nenhum ponto fraco. Mas tem. Vamos ver então os pontos fracos do sanguíneo, do face do homem. Ele é muito emocional. É muito emocional, ele é muito expressivo. Amor, cadê aquele chaveiro que eu trouxe de Maputo? O chaveiro? Não sei, rapaz. Não é possível, aquele chaveiro especial, o chaveiro de Maputo, aquele que tinha colocado lá de Moçambique, aquele azul, escrito assim, não sei, velho, não sei. É possível, ele é capaz de chorar pelo chaveiro. Entra em desespero. É muito emotivo, é muito... Sabe, se você assiste um filme do lado de um face do homem, se é um filme triste, meu Deus. Amor, a gente não devia ver coisa dessa, não, amor. É muito forte, é muito emotivo, é muito expressivo, exageradamente. Mas também um pouquinho de raiva, uma faísquinha de raiva, pode virar um inferno, explode, um vulcão. Numa hora tão emotivo, tão doce, de repente numa outra hora, explode. Porque falta equilíbrio. Qual é o ponto fraco do face do homem? Falta equilíbrio emocional. Amém? Resumido. Quem está casado com desse sabe, né? Glória a Deus. É uma das faces do querubim. A gente depois vai fazer a conexão com os querubins para entender o porquê disso. E com Jesus também. E com a resiliência também. Aleluia! Será que vai dar para juntar todo esse quebra-cabeça? A outra face do querubim é a face do leão. A face do leão, no estudo do Hipócrates, do grego, é o colérico. O colérico. Esse, ele também é extrovertido. Como face do homem. Mas ele é movido não a pessoas, é movido a tarefas. É um extrovertido que gosta de fazer as coisas. Não de estar com pessoas, mas de estar fazendo alguma coisa. Amém? Deus fez cada um diferente do outro. E qual é o ponto forte do leão? Ele é tão focado, é tão obstinado, é tão perseverante, que geralmente, quando ele pega um projeto para fazer, ele vai até conseguir. Ele é movido a tarefas, é obstinado, ele é focado, ele tem uma facilidade de não se desviar. Sabe aquela pessoa que você conhece que fala assim, olha, eu tenho um projeto para esse ano, e assim, ele descreve para você o projeto. Aí você encontra ele 2 meses depois, ele já tem outro projeto. Ou talvez até tem 3 projetos. Esse não é o leão. O leão, ele tem um projeto, ele foca, ele persevera até conseguir. Amém? Quem quer ser um leão? Tem alguns que são leão aqui. Colérico, determinado, obstinado, focado. Aleluia.
Será que tem algum ponto fraco, o leão? Tem. O leão parece um vulcão que está sempre borbulhando. Aí quando alguma pessoa, ou alguma coisa, ou alguma situação atrapalha o projeto dele, solta lava quente para todo lado, explode. Não é possível, está atrapalhando. Tira ele do foco, tira do projeto, ele explode. Nenhuma das personalidades faz comentários tão assim ácidos, sarcásticos quanto o leão. Se você atrapalha um leão, ele já solta a faísca, ataca. Ele não é doce, não é movido a pessoas, não é expressivo. Ele é focado. E se você atrapalha as expectativas dele, você não faz o que ele esperava de você, ele explode. Esse é o ponto fraco do leão. Uma capacidade de magoar as pessoas sem perceber, porque o projeto está acima de qualquer coisa. Amém? Pegou? Ponto forte? Ponto fraco? Amém. Agora, para a gente completar, vamos falar dos dois introvertidos. Os dois que são introvertidos. Primeiro, o face da águia. O face da águia, que é o melancólico. O melancólico. O face de águia, ele é movido a projetos também. Ele se estimula com coisas, com projetos, com atividades, não com pessoas. Então, agora vê o perigo, irmão. O face de águia já é introvertido e não gosta de pessoas. Meu Deus, é um ermitão, vive na caverna. É introvertido e movido a projetos e não a pessoas. Tem uma tendência de depressão. Mas eu vou falar dos pontos fortes. Ei, o águia tem pontos fortes. Não fica triste, tem pontos fortes. O face de águia é de longe a personalidade mais abundante, mais rica, mais diversificada e mais sensível de todas. O face de águia. A maioria dos gênios da humanidade foram face de águia ou são face de águia. Olha. O face de águia é muito emotivo, mas não como o homem. O homem é emotivo e reage sem pensar. O face de águia, ele é emotivo, mas ele pensa antes de reagir. Ele é um pensador. O face de águia elabora projetos, ele também é focado em projetos. Mas ele prepara coisas assim úteis, saudáveis, coisas valiosas, projetos. Ele é um pensador. O face de águia geralmente se sobressai nas artes. Ele aprecia cultura, valores culturais. Gosta de coisas detalhadas. Por exemplo, um cirurgião, um cientista. Face de águia. Quem gostaria de ser um face de águia? Viu? Deus fez personalidade para tudo. Você não precisa querer ser quem você não é, porque Deus te fez como você tem que ser. Se você souber fortalecer os seus pontos fortes e cuidar dos pontos fracos. Qual é alguns dos pontos fracos da águia? A águia luta constantemente contra um espírito de crítica e autocrítica. Uma das coisas mais destruidoras para a nossa mente é o espírito de crítica. Você pode se tornar muito chato com você mesmo, autocrítica e com os outros. Tem estudos que mostram que a maioria das crianças que têm problemas emocionais, a maioria, claro, não todos, das crianças que têm comportamentos problemáticos, têm pais ou que são leão ou que são águia. Leão e águia são movidos a tarefas e não a pessoas. Lembra? Amém? Então essa criança, é dito o seguinte, olha, que é muito difícil você agradar um leão. É difícil se agradar um leão. Mas é impossível agradar uma águia. A águia é perfeccionista, chato, crítico. O filho de águia, sabe o que acontece? Ele chega em casa, pai, tirei B de matemática.
O pai faz uma careta. Porque não tirou A? Mas de matemática, pai. Por que não tirou A? É impossível agradar um face de águia. Você entende, irmão? Esse é o ponto fraco. Crítica demais. Ao invés de encorajar a esposa, ao invés de elogiar a esposa, critica, censura. O pior é que o águia, ele sabe que é importante estimular o filho, elogiar a esposa, ele sabe, mas não consegue. Não consegue. Porque dá a impressão que se ele elogiar, ele não está sendo 100% verdadeiro. Porque ele não é tão bom assim, ela não é tão boa assim. E se eu falar tudo isso, vai parecer que não é verdade. Ele é tão crítico, que é chato. Esse é o ponto fraco do águia. Excesso de perfeccionismo. Amém? Ou é gênio, ou é um chato, né? E o face do boi, a última personalidade das grandes, né, das principais. O face do boi também é introvertido. Esse é o fleumático. E quando Hipócrates deu esse nome de fleumático, vem de flegma, que quer dizer lento. Boi. Né? O boi. Ele é movido a pessoas. Ele é introvertido, mas ele é movido a pessoas. Ele, apesar de ser introvertido, ele gosta de pessoas, gosta de estar com pessoas. Mas ele é mais introvertido. Tem ponto forte no boi? Tem ponto forte. Irmãos, o boi é um diplomata de nascença, é um diplomata nato. Ele não gosta de conflito, não quer briga. Ele tem uma capacidade incrível de acalmar os ânimos, de terminar uma briga. Alguém está muito exaltado, ele consegue. É um diplomata. É boi, é bênção. Ele consegue evitar. Sabe aquele versículo que fala: a resposta branda desvia o furor? Já viu? É o boi. Não é o leão, não é o homem. A resposta branda desvia o furor. Boi. Aleluia. É uma bênção. Será que o boi tem algum ponto fraco? Todos têm um ponto fraco. Todas as personalidades. E o ponto fraco do boi, ele está vulnerável àquela lei da inércia. Sabe qual que é a lei da inércia? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Esse é o boi. Amor, é hoje que você vai consertar lá a descarga? Claro, amor, claro. Eu já te falei que eu vou consertar. Mas você falou faz 2 meses. Calma. Não está vazando tanto assim. Tem outras coisas mais importantes. E qual delas você vai fazer hoje, amor? Calma. É o ponto fraco dele. Ele só consegue reverter essa tendência que é natural dele. O natural dele é esse. Então ele só consegue reverter isso se ele forçar. Sabe, hoje eu vou consertar a descarga. A menos que chova. Irmão, o boi tem uma tendência à falta de motivação, falta de estímulo, falta de alvos. Mas você não tem ambição na vida? Você não quer crescer, rapaz? Quero. Mas está indo bem, calma. Sabe, parece que não tem ambição, não tem motivação. Esse é o boi. Ele parece que sempre faz tudo que é para ele fazer, mas também não faz nada além daquilo. Esse é o boi. E outra coisa do ponto fraco do boi é que, de todos, é o que sofre mais quando é ferido, quando é ofendido. O boi, porque ele é sensitivo. O águia, o melancólico, ele não gosta de ser ferido, mas ele pensa, ele processa aquilo. O boi não, ele já sente, já fica ferido e magoado. Bem, então aqui a gente viu 4 pontos fortes, basicamente.
de cada uma das personalidades e 4 pontos fracos de cada uma das personalidades. Amém? Deu para fazer um resumo bem rápido disso? Você já se localizou quem você é? Você já sabe quem é o seu cônjuge? Agora você vai entender um pouquinho por que ele é como ele é. Agora você vai entender por que às vezes você está lá, ai meu Deus, eu espero que essa manhã não acabe. E aí o seu marido acorda já, bom dia sol, bom dia passarinhos. Então você já percebe as diferenças, né, de cada um. Mas irmãos, olha, quando Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem e semelhança. E quando eu olho para Jesus, eu consigo ver as 4 faces em Jesus. Os 4 personalidades. Jesus é o homem perfeito. Porque quando o pecado entrou no homem, quando o pecado entrou e manchou, maculou o ser humano, entrou na nossa personalidade o lado ruim. Não era assim. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu imagino que quando a gente foi criado, o original era para ser assim, que eu fosse com essa minha personalidade, mas só com o lado positivo, porque cada uma das personalidades tem um lado muito bom. Amém? Muito bom. E a gente pode se somar. Até é muito falado que os opostos se atraem. Geralmente no casal, os dois são diferentes, porque as personalidades diferentes se atraem, assim como o ímã, o positivo e o negativo se atraem, né? Os 2 polos iguais se repelem. Então, se nós tivéssemos só o lado positivo, o lado forte de cada personalidade, seria tão bom. Mas com o pecado entrou o mal e entrou o ponto fraco de cada personalidade. Amém? Você consegue ver o lado face do homem em Jesus? Movido a pessoas, gosta de estar com pessoas, quer estar junto dos discípulos, quer estar com as crianças, quer alimentar a multidão. Amém? Extrovertido, fala, atende a todos. Ei, Jesus é face do homem. Amém? Mas será que Jesus também é face do leão? O face do leão é focado, ele tem objetivo, ele tem perseverança, ele sabe o que tem que fazer e faz o que tem que fazer. Eu preciso ir para a cruz, eu vou para a cruz, e nada vai me impedir de ir para a cruz. Amém? Eu tenho que atravessar o lado de Gerasa para ir lá para o outro lado, eu vou. Eu tenho que me levantar de madrugada para orar e falar com meu pai, eu vou. Ei, Jesus é face do leão. Você consegue ver face da águia em Jesus? Sensível com as artes, com a criação, com as crianças, com os detalhes. Consegue ver? Cuidadoso, amoroso, sensível, pensador. Ei, Jesus é águia. E você consegue ver a face do boi em Jesus? Consegue ver? Lembra o lado bom dele? Amigável, gosta de estar com as pessoas, conciliador, evita contenda, pacificador. Judas Iscariotes está possuído por Satanás, chega até Jesus para prendê-lo. O sinal da traição é um beijo. E Jesus fala, amigo, o que te trouxe aqui? Conciliador, gosta das pessoas, amoroso, diplomata. Ei, Jesus é face do boi. Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus tem as 4 faces, as 4 personalidades, e não tem o lado negro de nenhuma delas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o nosso alvo, que a gente tem que chegar até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Amém? Se eu conseguir deixar o Espírito Santo trabalhar na minha personalidade, na minha face, para que eu seja o mais próximo que eu posso chegar da minha personalidade,
está ótimo, eu estou mais perto de Jesus. Eu não vou ter as 4, mas aquilo Ele me deu, eu tenho. E a gente vê então, irmãos, que os querubins, esses seres viventes, eles têm as 4 faces. E eu creio que o querubim certamente só tem o lado bom. Então imagina, quando os querubins são os que defendem o trono de Deus, eles são rápidos como relâmpagos, eles são levados pelo Espírito Santo, eles vão e voltam, sobem e descem, conforme o Espírito Santo os dirige. Então quando um querubim tem que ser leão, ele vai como leão. Quando ele tem que agir como águia, ele vai como águia. É uma situação que os querubins têm que agir como homem, ele vai. É hora de ser como boi, eles vão como boi. Amém? Jesus tem as 4, os querubins têm as 4. Você tem uma especial que foi dada por Deus. Agradece a Deus pela sua personalidade. Você é único, você é especial. Você é como Deus te fez. Aleluia. Aprenda a valorizar o que você tem. É assim que nós somos, é assim que nós fomos formados. E tudo vai bem quando as coisas estão correndo bem, aí os seus pontos fortes prevalecem. É igual o casal quando está namorando, ninguém mostra o lado negro da força, né? Quando está namorando, só aparece o ponto forte da personalidade. Não é interessante? Depois que casa, começa um pouco de rotina, aí aparece um pouco do ponto fraco. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia que ela era assim. Agora você sabe, porque todos nós temos isso dentro de nós, né? O ponto forte e o ponto fraco. Quando tudo vai bem, os pontos fortes somente que aparecem. Mas agora eu quero falar da vida abundante. Quando vem a luta, quando vem a pressão, quando vem os problemas, aí o ponto fraco tende a aflorar. Não é? É na enfermidade. É quando no casal falta diálogo. Aí o ponto fraco da personalidade de um e de outro aparece. Quando no casal casado, falta a vida sexual, o ponto fraco da personalidade aparece. Quando falta dinheiro, o ponto fraco aparece. Quando a gente perde alguém querido que morre, ou quando a gente tem uma grande perda material, pressão, o ponto fraco da personalidade de cada um levanta. Não é? Amém, irmãos? A gente tem que reconhecer isso. Na pressão, as consequências da pressão, de acordo com a personalidade de cada um de nós, ou leva rapidamente para a depressão, quem é introvertido, quem é boi, quem é águia, tende a ir emocionalmente para o lado depressivo. Quem é extrovertido, quem é águia, quem é leão, quem é homem, tende a ir para, tipo loucura, muda de plano, para tudo. Muda o casamento, muda de cidade, muda de ambiente. Mantém o alto astral, mas quebrou tudo, estragou tudo, parou tudo. Na pressão, meus irmãos, a personalidade de cada um de nós manifesta o lado fraco. E aí então eu quero falar agora com você o que vai fazer diferença em nome de Jesus na nossa vida, na sua vida. A resiliência, essa capacidade da gente receber pressão, ser esmagado, resistir no dia mal, como diz a Bíblia, e depois levantar como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz, havendo resistido no dia mal, permanecer firme. Toma posse? Fala para o teu irmão, Deus tem resiliência para você, irmão. A resiliência de Deus vai fazer você diminuir os seus pontos fracos e levantar os seus pontos fortes, que era como era para ser, que é como são os querubins, que é como é Jesus. Aleluia. Então, para mim, o versículo que fala de resiliência na Bíblia, um exemplo é o apóstolo Paulo.
de resiliência. E o versículo-chave, para mim, isso eu não li em lugar nenhum, é quando o apóstolo Paulo fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Ei, mas aí a resiliência, porque o versículo anterior ele explica o que ele está dizendo. Veja lá, Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Vamos pegar agora alguns fundamentos da palavra de Deus para fundamentar isso que a gente vai orar. Filipenses 4:12. Amém? Encontrou? Olha só. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, ou seja, já tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Tem muito crente que gosta do evangelho cor-de-rosa. Você já viu o crente que gosta do evangelho cor-de-rosa? São aquelas frases que a gente sublinha na nossa Bíblia, só palavra de vitória, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia! Você sabe ficar abatido? Não, tudo posso. Ei, você sabe passar fome? O apóstolo Paulo está falando sobre resiliência aqui. Eu sei estar abatido, eu sei estar bem. Eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Quem é que te fortalece? Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Aleluia! Aquele que me fortalece, a palavra grega usada aqui é receber força. Aquele que me dá força, aquele que me fortalece, é uma força que vem do alto, é uma força do Espírito Santo, do Deus vivo. Resiliência no crente vem do Espírito Santo. A gente pode resistir no dia mau e havendo suportado tudo, permanecer firme. Você que está me ouvindo, desculpa falar essa recocharalabaxeria. Às vezes quando eu assisto a pregação, depois eu falo, meu Deus, vão pensar que eu sou louco. Louco de Deus, amém? Isso que eu estou falando é oração em línguas, está em 1 Coríntios capítulo 12. É o Espírito Santo falando conosco. Qual o testemunho mais poderoso de alguém que chega aqui e fala, olha, eu tenho 60 anos de idade e nunca tive nenhum problema de saúde. Nunca tive nenhum problema financeiro. Nunca tive nenhum problema de relacionamento familiar. Nunca tive nenhuma dúvida. É um testemunho poderoso. Agora, alguém pode chegar aqui com 60 anos de idade e falar, olha, eu já fui esfaqueado, mas eu sobrevivi. Eu levei 2 tiros, mas eu estou vivo. Eu tive um ataque cardíaco, falo disso que foi, tive um ataque do coração e estou vivo. A minha família foi destruída, mas hoje está aqui a minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu cheguei a perder tudo que eu tinha por uma decisão errada, mas Deus me restaurou e me deu em dobro. Qual o testemunho mais poderoso dos dois? Sabe, Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, estou com você todos os dias. Jesus não prometeu nunca que a gente não vai ter problemas e aflições. Ele não prometeu isso. Ele prometeu que Ele vai ajudar a gente a vencer. Resiliência. Posso todas as coisas. Amém, irmão? O Espírito Santo pode te dar isso se você quiser. Eu quero. É Jesus Cristo que nos dá resiliência. Vamos ver Colossenses 1:26. Colossenses 1:26 fala de um mistério. Colossenses 1:26 ao 29. Amém? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos.
Que mistério é esse? Aos quais, a esses santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Deus quis revelar esse mistério, esse segredo aos gentios. Por quê? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o quiseram. Ele veio para os judeus. A palavra fala que a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo é judeu, ele veio para os judeus. Os judeus não o reconheceram como Messias. Ainda esperam o Messias. Então a salvação foi estendida aos gentios, que são aqueles que não são judeus. E aí então Deus está revelando para nós, gentios, um mistério. Qual é o mistério, irmão? Qual é o segredo? Cristo em você é a esperança da glória. Se você entendeu bem isso, você pode dar um aleluia ou glória a Deus maior. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Aleluia! Se eu fosse um passarinho preso e não tivesse asa cortada, e eu tivesse sempre sonhando, um dia esse meu proprietário, esse meu dono, vai abrir essa portinha dessa gaiola e eu vou sair voando que nem uma flecha. Eu ia fazer isso, você ia? E quando a gente fala que Cristo é a esperança da glória, você fala, amém, amém. A esperança da glória. É um mistério, o mundo não conhece, não sabe. Tem crente que não sabe disso, é um segredo que Deus está revelando. E o apóstolo Paulo então diz aqui, olha no versículo 28, a quem anunciamos, aos gentios, anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo ensina, admoesta, exorta todo homem, e você sabe, né? No português, bem falado, quando fala todo homem, é homem e mulher, né, irmão? Não precisa falar brasileiro e brasileira, né? Os brasileiros são todos, não são? Todo homem é homem e mulher, amém? O apóstolo Paulo, ele quer apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo, e aqui, olha, perfeito é completo, finalizado, acabado. Deus quer trabalhar em você, homem e mulher, pegar a personalidade que Ele te deu e aperfeiçoar essa personalidade em Cristo. Amém? Ele quer aperfeiçoar, finalizar, acabar cada um de nós. Esse trabalho vai ser a vida toda e não vai ser completo. Porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Paulo falou isso, não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Eu vou me esquecendo das coisas que ficaram para trás e olho para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. E importa que Ele cresça e eu diminua, porque já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, se eu tenho essa consciência, eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar em mim e pegar essa personalidade que Ele me deu e parar de achar que não é boa, que eu queria ter a personalidade do outro e deixar Ele me aperfeiçoar. Porque Cristo também tinha a minha personalidade. Só que Ele também tinha a sua, porque Ele é homem perfeito. Mas amém, a que Ele deu, eu vou deixar Ele aperfeiçoar. Então eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás. Você tem a tendência de ficar sempre triste com o que você perdeu, com o que você não fez, com o que você falou? Poxa, acho que tem até uma música que fala, eu queria ter feito mais, eu queria ter visto mais o pôr do sol, eu queria ter amado mais, não tem? Eu devia ter falado isso para minha mãe, e hoje ela já morreu. Eu queria ter feito isso, mas o tempo já passou. Eu queria ter brincado com as minhas crianças, mas eles já cresceram. Eu devia ter terminado aquele curso de inglês, agora não tenho mais oportunidade. Se eu tivesse pego aquela oportunidade para terminar minha casa, agora não dá mais. Você sabe o que Deus fala? Esquece as coisas que para trás ficam. Olha para Jesus e fala, daqui para frente eu vou ser melhor. Daqui para frente eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo, porque Ele quer me aperfeiçoar. Amém?
E para isso também, versículo 29, para isso também eu trabalho, diz o apóstolo Paulo, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Aqui está o que traz a resiliência. Eu trabalho segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Sabe o que é esse eficácia? É um poder sobre-humano. A gente aproveita um pouco a tecnologia. Tem uma Bíblia que você pode baixar no seu iPad, no seu celular, que tem todas as palavras em grego ou em hebraico. Se você está no Velho Testamento, você clica lá, aparece a palavra em hebraico, um dicionário. Se você está no Novo Testamento, você clica, aparece no grego, o dicionário. Então, quando alguma palavra me chama a atenção, como essa, por exemplo, Paulo fala, eu combato segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Eu fui ver, o que é a eficácia do grego? É um poder sobre-humano, sobrenatural. Paulo tem consciência que ele trabalha segundo um poder sobrenatural que opera nele poderosamente. Que poder é esse, meu irmão? O Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que ele fala, maior é o que está em você do que está no mundo. O que está em você se você é crente? O Espírito Santo de Deus. E ele pode agir sobrenaturalmente em você. Sabe, essa é a esperança da glória. Se nós crentes soubéssemos disso. Sabe qual é a solução para a sua enfermidade? É Jesus Cristo. Qual é a solução para resolver o seu casamento? Jesus Cristo. Qual é a solução para a sua depressão? Jesus. Qual é a solução para o seu problema financeiro? Jesus. Jesus Cristo é a esperança da glória. Ele é a resposta de Deus para todas as nossas necessidades. Por isso que Jesus falou, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Eu estou com você todos os dias. Amém? E eu quero, para completar isso, te mostrar uma coisa que fala também de resiliência. A Bíblia não tem essa palavra resiliência, eu acho que essa é uma palavra mais moderna. Mas a vida do apóstolo Paulo é um exemplo de resiliência. Dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 9. 2 Coríntios 4, 7. Cristo em mim é a esperança da glória, mas Cristo está sentado à direita de Deus. Então ele falou para os seus discípulos, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, porque é necessário que eu vá para que ele venha. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. E ele enviou o Consolador. Então, o Espírito Santo em mim é Cristo em mim. Cristo, ele é o Espírito de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, olha só, nós temos, porém, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Cristo em mim, o Espírito Santo de Deus em mim. Eu tenho esse tesouro num vaso de barro, para que o poder, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então não fique se achando, você não é nada, eu não sou nada. Uma coisa que eu sempre falei e sempre falo, eu tenho fé que eu, mais o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer lugar. E quantas vezes eu tive sozinho viajando por esse mundo aí, só eu e o Espírito Santo, e a gente era a maioria. Aleluia. É um tesouro, mas eu tenho consciência de que eu, sem o Espírito Santo, não sou nada. Sou complicado, sou chato. O lado negro da minha personalidade é muito chato. Minha esposa que eu diga. Então, nós temos esse poder num vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Então, olha só, veja isso, olha a resiliência. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados.
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Aleluia! Isso aqui é a característica de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Não importa a sua personalidade, Deus te fez assim. Se você tiver o Espírito Santo, você tem resiliência. Olha, que tremendo, eu posso estar atribulado, meu Deus, mas não angustiado. Isso não é demais? Eu estou perseguido, mas eu não estou desamparado. Eu estou perplexo, não estou entendendo nada, mas eu não estou desanimado. Isso aqui é resiliência, irmão. Aleluia. Abatido, o fundo do poço, fui abatido, estou abatido, mas não destruído. Eu tive essa experiência muito linda, recente, há 1 ano e meio atrás, que eu fui abatido. Fui para a cama, infartado, prognóstico terrível. Vai viver devagarzinho, maneirinho, se sobreviver. Abatido, mas não destruído. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou levantar. E se eu levantar, Satanás, você vai ter problema. Amém? Esse é você, assim é você, esse é o plano de Deus para você. Você foi feito à imagem e semelhança de Jesus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para Cristo e rumo para o alvo. Aleluia! Uma palavra moderna para descrever isso é resiliência, capacidade para ser pressionado, esmagado, abatido e levantar de novo. Toma posse disso? Isso não é autoajuda não, irmão, é ajuda do alto. Não é pensamento positivo, é a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! E finalmente o apóstolo Paulo, para falar sobre isso, ele fala, olha, eu fui perseguido, eu sofri naufrágio 3 vezes, eu fui açoitado com vara 5 vezes, eu fui açoitado com chicote, eu fui apedrejado, dado como morto, eu fui perseguido pelos de fora, eu fui perseguido pelos irmãos, eu corri perigo na estrada, corri perigo no campo. Paulo passou coisas que a gente nem imagina passar, irmão, nessa vida. Coisas que poderiam ter feito ele parar ou desistir. Mas ele tem resiliência. Ele tem o Espírito Santo. E ele falou, sabe? E aí, irmãos, 3 vezes eu roguei a Deus. 3 vezes eu roguei a Deus que me livrasse desse espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás, que é onde eu vou, ele me acompanha. Ah, mas esse texto é muito lindo, a gente tem que ler, amém? A gente vai encerrar com esse texto. O mistério de Cristo vai ser revelado para você. Se o apóstolo Paulo pôde passar por tudo isso, eu não passei nem por nenhum naufrágio ainda, irmão. Não fui nem apedrejado ainda. Estamos reclamando? A palavra fala em Hebreus assim, levante as mãos e levante os seus joelhos trôpegos. Você não teve nem que suar sangue até agora, por que você está reclamando? Hebreus faz a menção a Jesus, que suou sangue. Ele fala, a gente nem teve que suar sangue ainda. Por que está aí fraquinho? Toma posse de que Cristo em você é a resiliência. Então, a gente vai encerrar com esse texto também. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo ensinando para a gente, em nome de Jesus. 2 Coríntios 11, 23. O povo lá de Corinto, dessa cidade da Grécia, estava achando que Paulo não é nada, que Paulo é fraco, que Paulo tem uma aparência fraca. Você sabe que pensa-se que Paulo tinha um problema na vista, por isso ele não escrevia as cartas dele. Ele fala, alguns lugares que eu vou, a minha aparência física é pedra de tropeço. Algumas pessoas falam para ele, você, nas suas cartas, você parece forte demais, mas você fisicamente não parece assim tão forte. E Paulo responde assim, olha, no versículo 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo esses aí que vocês estão falando? Eu falo como fora de mim. Olha que lindo. Falo como fora de mim. Eu estou explodido aqui, hein? Eu estou vulcão, né? Falo como fora de mim. Esses são ministros de Cristo, eu ainda mais.
E aí olha o que ele passou. Em trabalhos muito mais do que os outros, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Porque os judeus têm na lei, que um homem não pode receber mais do que 40 açoites, porque senão ele pode não aguentar. Então a lei diz que quando alguém não tem que ser punido com morte e vai ser punido com açoites, tem que ser 39, para não ter perigo de errar a conta e passar de 40. Então eles, em vez de dar 40, eles davam 39 açoites. Paulo recebeu 5 vezes 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. E quem açoitava com vara não eram judeus, aí não tinha conta não, podia dar 120, que tudo bem. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E ele diz, quem sofre que eu não sofro também? Eu sofro dores de parto até ver Cristo gerado em cada um de vocês. Quem queria ser companheiro de Paulo numa viagem apostólica, hein? Numa equipe apostólica? Olha aqui o que ele passou. Se ele não tivesse o Espírito Santo e não tivesse resiliência, ele ia fazer o quê? Eu vou parar com esse negócio, que não está dando certo não. Você conhece crente? Eu conheço. Crente que fala assim, apóstolo, está tão difícil. Depois que eu fui ungido líder de célula, está tão difícil. Eu vou falar, irmão, assiste a pregação da resiliência, irmão. Difícil. Você não sabe que é difícil. Ai, depois que eu virei crente, parece que virou abóbora, né? Virei crente, está tão difícil. Misericórdia, irmão. Vai ler a Bíblia. E depois que Paulo passou tudo isso, ele está na prisão lá, e ele escreve uma carta para os filipenses. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está preso. Amém? Você está entendendo? E depois que ele passou tudo isso, ele diz assim, olha, ele teve revelações tão maravilhosas, ele viu o céu, Deus deu coisas incríveis, e para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações que Deus deu para ele, é o que ele conta aqui na sequência. Então, versículo 7, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, que Paulo recebeu muita revelação, por isso que ele escreveu a maioria do Novo Testamento, mas para que ele não se exaltasse, porque Deus não quer que você seja soberbo, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, para que Paulo não se exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual, desse mensageiro de Satanás, 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me o Senhor. Paulo pediu para Deus, Deus, alivia a panela de pressão, Senhor. Me descola desse mensageiro de Satanás, Senhor, onde eu vou eu sofro. E aí qual foi a resposta de Deus? Deus me disse, filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, sinto prazer por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Paulo não está falando da fraqueza da personalidade dele, não. Está falando de perseguição, de luta, de angústia, de privação, de fome, de nudez. É disso que ele está falando. E ele aprendeu que quando ele está fraco, então é que ele está forte. Porque daí é Deus. Então, você quer saber o que é resiliência? É se Deus permitir, por alguma razão, ou pelo seu pecado, ou por uma circunstância que Deus sabe, se Ele permitir que você entre num problema, a graça dele com você vai fazer com que você se levante. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Os meus melhores testemunhos, os mais poderosos deles, são os testemunhos que eu posso contar. O que aconteceu de ruim e o que Deus fez depois. Amém? E olha, só para completar, se acontecer alguma coisa com você que não tiver jeito, não tem jeito. Ao invés de você entrar em depressão ou começar a murmurar, o Espírito Santo de Deus vai te dar aceitação, vai te dar paz, para você conviver com isso. Aleluia. Muitos aqui já devem ter visto o testemunho, tem o lado bom da rede social, o testemunho de um homem, que está na rede social, que ele não tem braços, não tem pernas. Você já viu esse testemunho? Vale a pena, eu não sei o nome dele, para indicar. Ele não tem braços, não tem pernas, ele só tem o tronco, ele tem um pouquinho, de um toquinho que não é nenhuma mão, e não lembro se ele tem alguma coisinha de um pedacinho, de uma coxa, não tem nada. Esse homem dá palestras no mundo todo, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, dando lição de vida. Aleluia! Ele fala de uma maneira que você vê e você quase fala assim, meu Deus, eu queria ser como ele. Eu queria ser como ele. E ele não tem nada, mas ele tem Deus. Ele tem resiliência, ele tem o Espírito Santo. Ele pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmão? Você é crente, isso quer dizer, sabe, você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Você tem resiliência. Você foi esmagado, ei, levanta. Você foi atingido, ei, levanta. Sabe quem é que vai te dar a mão para levantar? É Jesus. E eu completo com Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos gravar isso aí? Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu peço, de tudo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. Aleluia. Tem hora que você não vai ter ninguém para orar por você. Tem momentos que não vai ser a oração de alguém que vai resolver para você. O que vai resolver é o poder dele que opera em você. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Cristo em você é a esperança da glória. Isso é resiliência com R maiúsculo, com letras garrafais, brilhante, fosforescente em negrito. Isso é resiliência do céu. É o Espírito Santo na vida do crente. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e tomar posse dessa palavra, irmão? Aleluia. Aleluia. Quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Sabe, todo esse conhecimento, se não for aplicado, se não for colocado em ação, não adianta. Dá para entender por que o apóstolo Paulo fala, olha, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás, e eu olho para Cristo. Se Paulo fosse ficar perdendo o sono e perdendo a alegria de viver,
E olha, eu acho que Paulo não era face do homem. Pelo que dá para conhecer de Paulo, eu acho que ele era mais face da águia. Então, ele teria uma tendência à melancolia e à depressão. Mas não, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás. E aí, quando ele olhava para o corpo dele e via as marcas das pedradas, as cicatrizes das varadas e das chicotadas, quando ele via no corpo dele as marcas de tudo que ele passou por amor a Cristo, ao invés dele reclamar, sabe o que ele fala? Eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Está vendo isso aqui, isso aqui? Aqui é marca do amor de Cristo. Porque eu vivo por Ele. Sabe qual é o meu lema? Tudo por Ele, nada sem Ele. Amém? Tudo por Ele, nada sem Ele. Porque sem Ele a vida não vale a pena. A vida não tem graça. A vida sem Cristo é uma desgraça. A gente recebeu a graça. Aleluia. Quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela personalidade que Ele deu para você, amém? Ah, se você é uma águia, você é uma águia muito linda, irmã. Oh, você é uma águia linda, irmão. Você pode ser um leão, pode ser um homem, pode ser um boi. Deus te fez com perfeição. Então, chega, a partir de hoje, chega de reclamar do seu jeito de ser. Vamos deixar o Espírito Santo te ajudar a crescer no ponto forte da sua personalidade. Então eu quero pedir para você fazer uma oração comigo. Repete assim: Senhor Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu reclamei da minha personalidade. Eu peço perdão por todas as vezes que eu quis ser quem eu não sou. E eu recebo agora, com alegria e gratidão, os benefícios da minha personalidade que o Senhor me deu, porque eu sou criado por Ti, e eu te agradeço por ser quem eu sou. Amém? Aleluia. Isso é uma gratidão. Deus fala que a gente tem que dar graça por todas as coisas. Ah, obrigado, Senhor, porque eu sou como eu sou. Aleluia. Agora eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê a resiliência. Sabe, o que o Espírito Santo de Deus pode estar falando para você agora através da minha vida? Filho, filha, a minha graça te basta. Sabe o que é graça? Graça é favor que nós não merecemos. Isso é graça, é favor imerecido. A minha graça te basta, filha. E não fica triste, não reclama, não murmura, porque o meu poder, filho, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando você está fraco, aí que você é forte. Porque você sabe que você levantou graças a Ele. Amém? Então, vamos orar. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora em cada mente, em cada coração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, libera agora o Teu poder, a Tua presença viva, Senhor. Recebe, em nome de Jesus Cristo, a força que vem do Espírito Santo, o conselho que vem do Espírito Santo, a sabedoria que vem do Espírito Santo para fortalecer os pontos fortes da sua personalidade. Recebe por fé, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo já habita em você e Ele tem para você agora o fruto do Espírito Santo que vai fortalecer a tua personalidade. Eu digo em nome de Jesus Cristo que o teu velho homem, o teu ponto fraco, a tua personalidade caída já foi pregada na cruz. O teu velho homem está na cruz em nome de Jesus. Por isso, agora, se revista do novo homem. Ei, recebe isso por fé. Se revista do novo homem em nome de Jesus. Recebe a força e a sabedoria de Jesus. Você tem a mente de Cristo em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua vida agora restauração, alegria, força em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Tudo que você precisa buscar está aqui. A solução para todos os seus problemas está aqui. É o manual do Criador. Isso vai fazer Cristo ser gerado em você. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim para as igrejas: olha, eu sofro dores de parto até ver Cristo ser gerado em você. Cristo tem que ser gerado em nós. Eu quero cada dia estar mais semelhante a Ele, na face que eu tenho. E é isso que Ele vai dar para você, em nome de Jesus, amém? E eu quero agora, eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. E antes de a gente passar para o final, que eu ainda quero fazer uma ministração. Deus é bom o tempo todo, não é? Já pensou se nós todos fôssemos face de homem? Que bagunça que ia ser, não é? Já pensou se nós todos aqui fôssemos face de águia? Que tédio que ia ser. O meu filho, quando era menor, ele falou para a minha esposa, falou: mãe, ainda bem que o pai não é igual a você. Porque senão, eu ia ser assim, ó. Ele falou. Porque eu sou muito chato, irmãos. Mas todo dia eu tento deixar Cristo crescer e eu diminuir, porque o lado negro da minha personalidade é muito chato. Então Deus é tão demais, que Ele fez cada um de nós diferente um do outro. E a gente se completa, e por isso que nós juntos formamos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém?